Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo sobre essa maravilhosa cunhamporanga que está aparecendo na imagem agora, a linda Isabelle Nogueira aqui no Beltrão Box. Nós vamos conferir ela respondendo a perguntas de fãs sobre o passeio que ela fez em Jalapão, lá em Tocantins. A Isa passou momentos muito especiais, inclusive acompanhada, e ela vai falar tudinho neste vídeo, respondendo a várias perguntas que os fãs fizeram. Estão curiosos para ver? Eu também, então já deixa um like no vídeo, já aperta o like agora, é rapidinho e me ajuda muito. E bem-vindos ao Beltrão Box. Roda E aí, o meu VT. povo, bom dia, boa semana, que Deus abençoe muito nossa semana. Cheguei ontem de viagem do Jalapão. Viajei um pouquinho, hein? Viajei um pouquinho. A gente mora tão do lado de Tocantins, mas eu tive que ir lá em São Paulo para voltar para cá, para o Amazonas. Enfim, a gente passa por essas questões na malha aérea. Mas foram dias maravilhosos. Uma companhia incrível do meu irmão. Foi muito legal, foi muito incrível. Inclusive, bora falar de caixinha hoje? Bora falar rapidinho? Bora. O que vocês querem saber sobre o Jalapão? Me conta. E eu vou falar aqui com vocês, mas daqui a pouco eu vou me preparar para começar a estudar para um grande momento que tá chegando. Na verdade, tem muitas coisas lindas acontecendo. Ai, Deus, ele é muito bom, gente. Eu fico constrangida às vezes. Como Deus me ama, como Deus me cuida, como Deus me ouve, como o amor de Deus por mim é muito real. Deus seja louvado por isso. Uma outra coisa. O TED Manaus tá chegando, meu povo. Dia 31 de outubro tá chegando o TED Manaus. Eu vou estar no palco do TED Manaus, palestrando, compartilhando uma vivência, uma experiência incrível sobre raízes. Tô tão ansiosa, vocês não estão entendendo, não. A gente tá se preparando pro TED já tem um tempo aí. E trazendo muita força, muita verdade, muita vivência através das raízes. Tô muito feliz, vocês não têm noção, meu povo. Tô ansiosa. E já tá tudo lotado, já tá tudo esgotado. Tô muito ansiosa pra encontrar com vocês nesse momento, que é o TED Manaus. O primeiro TED Manaus de muitos, porque já é sucesso. Vai ter palestrantes incríveis no palco. Vai ser muito lindo, muito legal. Que ótima pergunta. Foi a Andréa que mandou, inclusive. Uma grande fã minha. Qual paisagem te faz respirar fundo e agradecer pela vida? No Jalapão, eu fiquei muito encantada e senti uma troca de energia muito forte, muito vibrante no Lago do Japonês. Foi, eu acho que um dos lugares que mais mexeu comigo. O Fervedouro Buriti também mexeu muito comigo, que foi aquele que eu mergulhei. Eu mergulhei e gravei até vídeo que de cima aparece um coração. Foi os dois lugares que traz muita energia. Todos são muito energéticos, mas quando eu respondo essa pergunta, esses são os dois lugares que logo vem à minha memória. Dá pra levar criança de 2 anos ou é uma viagem mais pra adulto? Dá super pra levar criança de 2 anos, muito. Eu não levaria um bebê de colo, mas uma criança já grandinha, de 2 anos acho que já é grandinha, dá sim, super, mega. E principalmente pros fervedouros, que é bem lindo, as crianças vão mergulhar e vão ficar assim com a água no ombro, assim, com o pai. É muito, muito lindo. Acho que é uma memória afetiva muito forte. De verdade. Vale muito a pena. A criança vai com certeza se divertir muito. Fala sobre a receptividade do povo local nas pousadas que ficou. Desde o momento que eu coloquei meu pé Tocantins, em Palmas, eu fui extremamente bem recebida por absolutamente todo mundo. Nos interiores, né, lá no Jalapão, nos lugares que eu ia nas pousadas, inclusive uma delas, o proprietário era meu fã, e eu compartilhei com vocês um mimo, um carinho, um presente que ele fez pra mim, né, ali uma homenagem com garantido e tal. Então, eu só tenho ótimas coisas pra falar, ótimas palavras pra falar pra vocês de todo mundo, que me receberam extremamente bem. Nas pousadas que eu fui, as pessoas, em algumas pousadas, pousadas simples, as pessoas super competentes, educadíssimas, tratando a gente muito bem. Nossa, só tenho maravilhas pra falar desse povo, de verdade. Que alegria, hein? Que alegria de verdade por eu ter vivido essa experiência e ter conhecido pessoas tão boas. Essa pergunta não tem muito a ver com o tema da nossa caixinha, mas eu achei ela bem legal pra gente responder. E como você ouve Deus? Desde criança, eu sempre tive um relacionamento muito forte com Deus. Eu sempre ouvia algo assim que eu não sabia exatamente o que era, mas hoje eu sei que é Deus, porque criança a gente não sabe muito. Sempre ouvi, eu sempre fui uma criança de orar muito, por muitas situações que eu acho que eu passei na vida, na infância. E algumas pessoas até achavam que eu falava sozinha e tal, mas hoje eu sei que eu falava com Deus.
E hoje, na vida adulta, algumas coisas acontecem no nosso caminho que acabam, sem a gente perceber, distanciando a gente ou esfriando até mesmo o nosso relacionamento com Deus. E eu luto muito, muito mesmo, pra isso não acontecer. Então eu oro muito, oro assim, demais, de forma incessante, pra Deus tratar o meu coração, pro meu coração ser sempre igual dele, pra Deus mostrar, revelar coisas que estão além desta visão que eu posso ver. E eu faço também muito propósito de jejum e oração. Muito mesmo, sempre fiz muito. Eu não tenho como explicar em palavras o que eu sinto às vezes, mas eu sinto, é como se eu ouvisse uma voz. E às vezes Deus me mostra certas coisas que eu mesma, às vezes, sou tola e teimosa e não quis ver. E ele mostra de novo, ele insiste, insiste, insiste. Com todo mundo ele é assim, na verdade, não é só comigo. E às vezes quando eu tenho dúvida, até com medo de ser injusta com alguma situação, ou com alguém, ou até mesmo comigo, eu oro. Às vezes eu acordo na madrugada para orar, coloco o despertador para orar. Eu oro muito na madrugada, isso é algo que eu faço demais. E faço propósitos, né? Renuncio a algo para me concentrar mais na presença de Deus, para ter mais intimidade com Deus, para confirmar qualquer coisa que eu tenha dúvida. E Deus confirma. Isso não é só comigo, Isabelle, tá? Deus, ele faz isso com todos nós. Principalmente quando você coloca o seu coração à frente, pede para Deus, para que você não seja injusto, para tratar seu coração, para resolver algo, para Deus se revelar. Deus faz muito. Ai, ótima pergunta. As águas dos fervedouros são geladas ou a temperatura é ambiente? A temperatura é muito ambiente. Super. Eu também achei que fosse ser gelada, mas não é não. Teve um lugar que eu entrei que a água era gelada, mas depois que você entra, meio que, tipo, passa, sabe? E a água, ela tem uma temperatura ambiente, normal. Muito gostosa. Gente, que paraíso, sério. Dá vontade de comprar uma casa e morar lá naquele lugar de tão bonito que é. Muito bonito mesmo. Água maravilhosa. É perigoso ir sozinha? Nossa, que ótima pergunta, hein? Obrigada. Não, não é perigoso ir sozinha, não. Você fecha o seu pacote de viagem, por exemplo, com a Sem Limites, que foi a empresa que me levou, e você é completamente amparado em tudo. Eles organizam tudo pra você. As pousadas já tá incluso, a alimentação, o translado, os passeios. Então, você sendo direcionado por uma empresa, que é uma empresa que você sabe que tem credibilidade, não é perigoso nem um pouco ir sozinho, tá? Eu também tinha essa dúvida logo no começo, se iria ser perigoso ir sozinha. Mas não é não, não é não. Muito pelo contrário. Com a empresa que eu fui, né, foi super ótimo, super tranquilo. Ei, o de Sica tem que te liberar uns dias pra ir pra COP30. Essa foi muito boa, gente. Então, a COP30 vai acontecer no período do abordo, onde a gente vai estar gravando, o programa ele é ao vivo, né, a gente já tá gravando, na verdade, já tá se preparando, se organizando em tudo. E realmente, gente, eu tenho 2 dias pra ir pra COP, que a gente tá organizando. Só que a agenda que eu teria pra ir pra COP é enquanto o programa está acontecendo. E o programa é ao vivo, né? E é uma prioridade nesse período, com certeza absoluta. Mas eu estou tentando organizar uma agenda pra ser nos dias onde o programa ainda não vai ter começado, né? Na data que o programa ainda não vai ter começado. Mas a agenda que eu tinha realmente era depois, lá pro meio e tal, de novembro. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, minha mana, vai dar certo. Mas se tiver que ser, Deus vai providenciar tudo. Viagem entre irmãos, eu amei. Nossa, eu amei demais. Vocês não têm noção do quanto foi necessário e revigorante pra mim e pro meu irmão viajarmos juntos. O meu irmão, enfim, ajudei minha mãe a criar meu irmão. Fui mãe do meu irmão, né, por muitos momentos, quando a gente era criança. E a gente sempre teve muitas trocas, né. Com o passar do tempo, acho que com trabalhos, correrias, desígnios de vida, a gente nunca perdeu o nosso laço, nós sempre fomos muito apaixonados um pelo outro. Mas realmente, né, ele trabalha muito, eu trabalho muito. E aí esses momentos, eles já eram mais raros, né, dos encontros mais profundos como irmãos. E eu vou falar pra vocês uma coisa, eu valorizo muito o amor de irmãos. Eu amo os meus irmãos. E é uma coisa que eu acho muito bonita na sociedade, amor de irmãos. Então, o máximo que você pudesse, como sempre quando eu posso, fortaleça os seus laços com os seus irmãos, que é muito importante, é como se fosse a nossa continuação, eu vejo assim. Lapão, lembra muito o Presidente Figueiredo? Lembra. Lembra. Não é idêntico, mas lembra, óbvio. E sabe, você fica falando aqui de Presidente Figueiredo, outras pessoas também falam. E eu, obviamente, fui lá no México, lembrei de Presidente Figueiredo, que é um município que nós temos no Amazonas. E eu percebo a potência que Presidente Figueiredo é, a nível internacional de turismo. A potência. No Amazonas ele é muito rico. Nós temos uma variedade única de gastronomia, de turismo, de cultura,
de belezas naturais. E é incrível como nós temos uma ferramenta gigante, que é o nosso turismo, a nosso favor. E Presidente Figueiredo é essa ferramenta preciosa, né? E eu desejo que o Brasil e o mundo conheça ainda mais outros municípios do Amazonas. Assim como conhece, vem conhecendo a cada dia que passa mais Manaus, Parintins. E Presidente Figueiredo também merece toda essa visibilidade. E no que eu puder contribuir, saibam que eu vou ajudar muito. Essa pergunta também não tem nada a ver com o Jalapão, mas eu achei legal. Isa, ao mesmo tempo que eu te vejo forte, às vezes te sinto mais frágil. É sua impressão? Olha, acho que não é impressão, não. Acho que eu sou ser humano como vocês, né? E todos nós temos os nossos momentos de tristeza. Eu acho que pra gente subir, às vezes a gente desce um pouquinho e sobe de novo. E tá tudo bem, isso é normal no dia a dia. Talvez eu não trago pra cá tantas particularidades por uma série de motivos, né? Eu acho que, enfim, eu sempre gostei de mostrar que eu tô muito forte, pra acreditar que eu sempre sou muito forte, né? E às vezes isso me ajuda, mas às vezes pode não ajudar tanto, porque eu acho que a gente tem que ter, sim, aceitar os momentos de fragilidade que nós temos. E faz parte do nosso dia a dia. Tudo na vida é aprendizado, né? E eu sou uma pessoa que eu percebo, né, que eu não consigo disfarçar. Eu acho que até se eu estiver sorrindo, quem verdadeiramente me conhece, eu tiver sensibilidade, vai entender que não é o sorriso. Essa foi boa, Belly. Fiquei impressionada com a areia engolindo nos seus pés. Egon, Ana, que medo. Que sensação. Ela engole você, mas ela não te puxa. Você fica ali, flutuando. É muito louco. É uma experiência muito boa. Eu gostei muito, sério. Ficou muito legal. E o meu irmão, que tentou... Eu não sei se eu tenho um vídeo aqui. O Vitor tentou mergulhar de cabeça na areia. Mana, ele achou que ele fosse entrar, né? Um momento de chonguice. E ele simplesmente bateu de cara na areia, no chão. Tum! Aí voltou com a cabeça pra cima. Acredita que você falou sobre falar sozinha? Uma professora achou meu filho doido por fazer isso. Triste. Triste mesmo. E lembrando agora de infância, eu lembro, nossa, que eu falava muito sozinha. Muito. Por vários motivos. Primeiro que eu não tinha muitos coleguinhas pra brincar. Eu tinha muitas responsabilidades, né? Desde a minha infância eu tive muitas responsabilidades. E então não tinha aquele tempo, aquele horário de escolha, aquela disponibilidade pra brincar com outros coleguinhas. E outra coisa também, que eu sempre fingia muitas profissões, desde criança. Vocês não têm noção. Eu tinha como meta ser professora, lecionar. Então, assim, eu criancinha, eu lembro, 8 anos de idade, 8, 7 anos na minha memória. Eu lembro muito que marcou essa idade, porque a gente morava numa casa aqui no bairro São Jorge, aqui em Nova Zona, acho que em Manaus. E eu fingia que tinha alunos e falava sozinha. Eu fingia que eu apresentava programa de TV e falava sozinha com uma plateia. Eu falava muito sozinha, muito mesmo. Agora eu vou dar uma pausa aqui, minha mana, porque olha, eu tenho que estudar aqui, ó. Tá chegando o dia, tá chegando o dia, tá chegando o dia, tá chegando o dia, tá chegando o dia desse projeto maravilhoso. E glória a Deus por isso. Deus seja louvado por esse dia que tá chegando. E depois eu volto, tá bom? Eu acho que eu respondi as dúvidas de vocês sobre o Jalapão legal, né? Que vocês tinham. E... nossa, tem tanta coisa linda pra acontecer. Fui impressionada, gente, como Deus ele é bom com todos nós, tá? Deus ele é maravilhoso. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que adoram a Deus. Sempre tenha isso em mente, que é o que eu tenho. Eu sou, nós somos, você é um bom filho, um amigo leal, digno, trabalhador, luta pelos seus sonhos sem passar a perna em ninguém, se esforça e ainda é temente a Deus, que é o principal, melhor, maior de tudo também. Não tem como dar errado, vai dar certo, tudo vai dar certo, já deu certo, tá bom? Vamos pra cima, galera.